Boa tarde, pessoal. Então, a nossa aula de hoje, é sobre o intemperismo das rochas e minerais. Conforme a gente vai discutir ao longo dessa aula, inclusive nós já falamos, lá na nossa aula sobre rochas sedimentares, intemperismo, vocês vão ouvir muito essa palavra. Intemperismo, é um conjunto de processos, de fenômenos que causam, a degradação, a decomposição da rocha e dos minerais, tá bom? E conforme nós iremos ver, esse conjunto aí de processos, ele é imprescindível, Esses processos são imprescindíveis para que a rocha seja transformada em solo, tá bom? E nós entendermos esses processos, pessoal, vai ajudar a gente, a saber um pouco o porquê dos solos serem diferentes uns dos outros, tá bom? Conforme nós já falamos, uma coisa que determina que o solo de posse seja diferente do solo de Aciara são as rochas que deram origem a esses dois solos. Mas conforme nós vamos ver, os processos que levaram à transformação dessa rocha, dessas rochas em solo, também, são determinantes aí para essas diferenças, tá bom? Então, vamos lá. Atenção, pessoal. Pessoal, weathering é a mesma coisa que intemperismo, tá? Só que em inglês. Então, nessa animação aqui, nessa breve animação, a gente tem esse bloco de rocha, sendo transformado em solo com seus diferentes horizontes aqui, tá bom? Entender, nós vamos começar a tratar de alguns assuntos para a gente entender esse processo que leva à transformação dessa rocha nesse solo aqui, tá bom? Eu já adianto, pessoal, que é um processo aí de milhares, de milhões de anos e que muitas vezes é difícil, por ser um processo tão longo, é difícil a gente observar algumas, das feições associadas a esses processos no solo ou mesmo na rocha. Mas se a gente prestar um pouco mais de atenção, a partir de hoje, nós vamos ver, pessoal, vestígios, sinais dos processos que a gente vai discutir aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, vou colocar um conceito aqui de intemperismo. O que é intemperismo, Nós até colocamos lá no Moodle um conceito, uma síntese do que é intemperismo, tá bom? Mas sempre quando vocês pensarem em temperismo, pessoal, pensem em mudança, pensem em transformação, tá? O que leva a uma rocha se decompor, se transformar em solo? Tá bom? Isso é o intemperismo. E daí nós temos diferentes definições de intemperismo, tá bom? Aqui eu coloco duas, tá? Um destaque para essa segunda, de Milovski e Kanonov, tá? Que são dois usos. O que é o intemperismo, pessoal? A soma de todos os processos que atuam na destruição mecânica. Quando eu falo em destruição mecânica, pessoal, é na fragmentação e na decomposição química de rochas minerais, que não são estáveis em condições superficiais. Então, isso aqui é muito importante para vocês entenderem, pessoal. Quando a rocha está lá na profundidade, está lá no interior da crosta, ela segue como rocha. Mas quando, por algum motivo, essa rocha ela é exposta à chuva,
ela é exposta ao sol, né? Ela é exposta às condições superficiais, ela começa a ser transformada, ela começa a ser degradada, até virar solo, tá bom? Então, essa definição aqui é bastante importante para a gente, tá? Intemperismo é a soma de todos os processos, tá bom? Que atuam na destruição mecânica e decomposição química das rochas que estão aí na superfície, tá bom? E aí eu coloquei um termo aqui, né, que é o saprolito, tá? Ou saprólito. Saprólito, pessoal, nós temos a rocha que se transforma em solo. Saprólito é o meio termo, tá? Entre rocha e solo. Saprólito é o material que ele está sendo transformado, que ele está sendo intemperizado, mas que ele ainda não se transformou em solo, tá? Então, o saprolito é uma rocha decomposta pelo intemperismo que ainda não virou solo, tá bom? Ela está em transição, tá? E a gente geralmente observa o seguinte, pessoal, nós temos aqui o solo, tá? Aí nós vamos ter uma camada de saprolito e logo embaixo aqui a rocha. Então, esse saprolito é uma zona de transição, que vai ter fragmento de rocha, mas também que vai ter um pouco de solo formado. Eu estou falando isso para mostrar essa imagem aqui para vocês, pessoal. Aqui, né, na camada mais superficial, nós temos o solo e seus horizontes. Aí, nessa transição entre solo e rocha, nós vamos ter o saprolito, tá bom? Aí, mais acima, a rocha um pouco alterada e lá embaixo, a rocha intacta. Beleza, pessoal? Porque é só a rocha que está submetida ali às condições da superfície que vai ser transformada. E como esse processo é lento, existe, né, esse intermediário, que é o saprolito. Se você sair cavando aí o quintal da sua casa, antes de você chegar na rocha, você vai ter que passar por esse saprolito, que vai conter, né, alguns fragmentos de rocha, que vai conter um pouco de solo já formado, e que é uma zona ali, né, de alta transformação. É uma zona, né, onde o material vai estar sendo transformado em solo. E o que transforma, pessoal, esse material em solo? Quais são os processos? O que leva à ocorrência do intemperismo? Para a gente falar disso, pessoal, nós vamos dividir o intemperismo, anotem isso aí, em temperismo físico e em temperismo químico. Anote isso aí, pessoal. Intemperismo físico é a desintegração das rochas, tá? Sem alteração na composição química. É a desintegração da rocha sem alteração na composição química. O que significa isso, pessoal? A rocha, ela vai estar sendo simplesmente fragmentada. Ela vai estar sendo simplesmente quebrada em pedaços menores. Esse é o intemperismo físico. E ele é extremamente importante, pessoal, pelo seguinte: para a rocha se transformar, né, para a rocha ali, principalmente por meio da ação da água, ela sofrer alterações em sua composição química, primeiro ela tem que ser quebrada, primeiro ela tem que ser fragmentada, tá bom? Se eu pegar uma rocha enorme, uma montanha, por exemplo, se ela não começar a ser fragmentada, ela vai continuar lá intacta. Porque essa fragmentação, pessoal, essa quebra que é feita pelo intemperismo físico, é algo extremamente importante para aumentar a área superficial da rocha,
para aumentar a área exposta, tá? Quando eu tenho o material ali finamente fragmentado, eu aumento muito a superfície exposta, eu aumento muito a área superficial. E é isso que o intemperismo físico faz, tá? Dê uma olhada nessa figura aqui, pessoal. Eu tenho aqui um cubo, e eu vou fragmentando esse cubo, tá? Vou fragmentando esse cubo. Quanto mais fragmentado esse cubo, pessoal, maior a sua área superficial. E se eu aumento essa superfície que está exposta, né, a água, por exemplo, ela vai conseguir infiltrar aqui e ter contato, né, com a maior superfície desse material, causando alterações. Ah, professor, não estou entendendo esse negócio de área superficial, não, e tal, de fragmentação. Pensem o seguinte, pessoal, quando você tenta dissolver, né, quando você tenta dissolver algo, é muito mais fácil dissolver quando isso está moído, né, quando isso está finamente fragmentado. É muito mais fácil você dissolver, tá? Então, pensem nisso. Por exemplo, quando você tem lá sal grosso, por exemplo, ou mesmo a pedra de sal, é muito mais difícil dissolver essa pedra de sal ou esse sal grosso do que dissolver o sal refinado. Isso porque o sal refinado, né, ele está bastante fragmentado, isso aumenta a superfície e isso acelera ali o processo de solução, tá? Então, o intemperismo físico é extremamente importante para o que vai acontecer depois, que é o intemperismo químico, tá bom? Ele ter esse efeito de aumentar a superfície específica, de aumentar a área exposta. Dê uma olhada aqui, pessoal, ó. Eu tinha aqui uma barra, né? Aí eu cortei essa barra ao meio. Quando eu corto essa barra ao meio, né? Quando eu fragmento essa barra em duas, eu estou aumentando essa superfície, essa área superficial dessa barra, tá bom? E se eu seguir fragmentando, a área, né, vai aumentando. E isso, pessoal, área superficial é extremamente importante, talvez vocês já tenham visto isso aí na química, mas é extremamente importante para qualquer tipo de reação, para qualquer tipo de fenômeno químico, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mais uma vez, né, a gente vendo aí esse aumento da superfície específica, esse aumento da área superficial em decorrência da fragmentação. E o que fragmenta a Terra, pessoal? Perdão. O que fragmenta a rocha? O que causa essa quebra da rocha? Primeiro, pessoal, é o alívio de pressão devido à erosão. Então, o que acontece? Nós tínhamos ali uma rocha, né? Uma rocha que estava soterrada. Aí vamos supor que veio uma chuva, ou mesmo que esse material ficou ali, né, submetido a anos, a milhares de anos de erosão eólica, por exemplo, de erosão pelo vento, e aquela rocha que estava soterrada, esse material foi levado, tá? Quando essa massa que estava sobre a rocha, ela é levada, ela é removida, você diminui a pressão sobre essa rocha. Quando você diminui a pressão, muitas vezes essa rocha expande. E no processo de expansão, ela pode trincar e começar a fragmentar. Uma outra coisa que é muito importante e que contribui bastante para a quebra, né, para a fragmentação das rochas, é o congelamento da água. Vocês já sabem, né, que a água tem um negócio que eles chamam de comportamento anômalo da água, que ela expande quando congela. Todo mundo que já esqueceu uma cerveja aí no congelador, ou que esqueceu uma garrafa d'água no congelador, sabe disso. A garrafa estoura, né?
Porque a água expande quando ela congela. E quando essa água que está na fissura de uma rocha e congela, ela tem força para quebrar essa rocha, pessoal. É uma força muito grande, tá bom? Uma outra coisa, né, é a expansão de sais dissolvidos na água. No processo, né, de evaporação da água e precipitação de sais, também ocorre expansão. E essa expansão consegue fragmentar a rocha, tá? Esse aqui todo mundo já viu. Todo mundo já viu isso, pessoal. Quem andou aí no meio do mato, ou mesmo isso acontece até no quintal da sua casa. Uma raiz crescendo, né, sobre uma rocha. A força da raiz é muito grande. E essa raiz que cresce sobre a rocha, ela vai conseguir quebrar a rocha. Ela vai conseguir fragmentar a rocha. Tá bom? A raiz tem muita força, pessoal. Observem aí, né? Quem dimensiona mal e planta uma árvore enorme na calçada de casa, a raiz dessa árvore, né? Ela começa a estourar ali a calçada inteira, pode derrubar até o muro, tá? E essa força da raiz é muito importante também para fragmentar a rocha, tá bom? E existem outros organismos vivos muito importantes nisso também. Então, pessoal, quando a gente fala em temperismo físico, quando a gente fala, né, em fenômenos que ocorrem na natureza e que vão fragmentar essa rocha para que ela sofra intemperismo químico e seja transformada em solo, lembrem-se principalmente desses quatro aqui, tá? Alívio de pressão, congelamento da água, a expansão de sais e a ação mecânica das raízes e os organismos, tá bom? Aqui, pessoal, um exemplo desse alívio de pressão. A gente tinha aqui uma massa de solo sobre a rocha, né? A região era um pouco aqui declivosa, a chuva caiu, esse solo foi sendo levado para a parte mais baixa. Esse solo que está sendo levado para a parte mais baixa, ele alivia a pressão aqui sobre a rocha. E se ele alivia a pressão, essa rocha, né, ela pode expandir, ela pode sofrer, né, algum processo ali, e durante esse processo, principalmente a expansão, ela começa a rachar, ela começa a apresentar rachaduras, tá bom? Então, observem aqui, pessoal, nós tínhamos uma rocha aqui, né, daí ao longo, né, de milhares de anos de erosão, o solo que estava sobre essa rocha, ele foi sendo levado, tá? Ele foi sendo levado e a rocha começou a expandir, tá? Devido a esse alívio de pressão. E nesse processo de expansão, ela começa a se rachar, a apresentar rachaduras e fragmentar. Uma outra coisa é o que nós falamos, lá do congelamento da água. Vamos supor que a rocha ela tinha algumas rachaduras, tá bom? Daí choveu e a água infiltrou nessas rachaduras. Se essa água congela, pessoal, nós já sabemos, né, que a água expande durante seu congelamento e ela tem tanta força que consegue quebrar a rocha, tá bom? Consegue quebrar a rocha. Isso é muito importante também para o intemperismo físico, que é simplesmente a fragmentação da rocha. Aqui nós temos um exemplo, né, lá, um bloco ali de gneiss, todo quebrado, todo fraturado, em decorrência do congelamento da água nessas trincas, tá? E aqui nós temos nessa questão do sal. Pessoal, os sais, quando você tem uma solução salina e a água evapora e o sal precipita, ocorre também um processo de expansão, tá? Esse processo de expansão dos sais também tem muita força e também consegue fragmentar a rocha, tá bom?
para a gente fechar, esse aí todo mundo já viu. Quem já subiu ali na Serra das Araras, em frente ao IF, está cansado de ver isso, pessoal. Raiz crescendo sobre a rocha. Essa raiz tem muita força, pessoal. Tem muita força. E vai conseguir fragmentar essa rocha, tá bom? E a partir do momento que essa raiz fragmenta a rocha, né? Essa rocha, ela vai estar sujeita à ação ali dos agentes do intemperismo, principalmente da água, e ela começa, né, num processo muito lento a ser transformada em solo, né? Então, nessa superfície aqui, começa a se formar uma fina camada de solo, tá bom? Então, essa ação mecânica das raízes é muito importante também. E existem, né, alguns mamíferos, tá bom, que conseguem romper, principalmente, não mais frequentemente o saprolito, tá? Mais frequentemente o saprolito. Mas em algumas situações, mesmo as rochas, esses animais conseguem fragmentar, conseguem escavar essas rochas e acelerar o processo de intemperismo. Tá bom? Só um segundo, deixa eu ver se está tudo aqui. Tá tudo aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, pessoal, esse rolamento das rochas, que também causa essa quebra, tá? Aquelas rochas mais arredondadas que nós vemos, é porque elas foram roladas. E durante esse rolamento, né, ela vai perdendo ali, né, alguns fragmentos, ela vai se quebrando, tá bom? E agora nós vamos falar do intemperismo químico, pessoal. Do intemperismo químico, tá? O físico, nós vimos que é a mera fragmentação, é a mera quebra do material, tá bom? No químico, pessoal, no químico, eu vou ter uma modificação na composição química do material. Em um eu só quebro, eu só diminuo de tamanho. Agora eu vou ter uma alteração na composição química e mineralógica do material. Principalmente, guardem isso, principalmente por ação da água. Da água. A água, pessoal, é o principal agente de intemperismo. É por isso que tem aquela frase, né? Água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura. Eu até coloquei um meme lá, que não é, agora a gente não vai falar mais isso, né? Mas o principal responsável por transformação das rochas, por reações que causam a transformação, o intemperismo e o envelhecimento do solo é a água, tá bom? É a água. Até tomar uma aguinha aqui. É a água. Falando nisso, pessoal, só um segundinho aqui, se eu ligar esse ar, tá bem quente já. Então, retomando aqui, pessoal, intemperismo químico, né? Serão modificações na composição química e mineralógica do material, principalmente por ação da água, tá bom? E no intemperismo químico, pessoal, nós temos dois tipos, tá? Nós vamos dividir o intemperismo químico ou as reações do intemperismo químico em dois tipos. O primeiro é o congruente, tá? O primeiro é o congruente. Dê uma olhada aí na definição. Ah, que nome difícil. Não é difícil. Dê uma olhada na definição.
No intemperismo químico congruente, pessoal, o mineral ele vai ser completamente dissolvido ou solubilizado. O que isso significa, pessoal? Vamos supor que a minha borracha aqui, ela seja um mineral, tá? Ela seja um mineral. Se esse mineral aqui sofrer, tá? Sofrer, vamos pegar o controle do ar aqui, vai ficar melhor. No intemperismo congruente, pessoal, vamos supor aqui que o controle do ar é um mineral, tá bom? O controle do ar aqui é um mineral. No intemperismo congruente, o que acontece? Esse mineral aqui, ele vai ser submetido, né, a reações, ele vai ser submetido a alterações e vai ser completamente dissolvido ou solubilizado. Então, eu tinha algo aqui, ó, né, eu tinha um mineral aqui, e após as reações do intemperismo, ele vai ser completamente solubilizado. Ele vai ser transformado, ele vai para a solução, tá? Nossa, professor, mas como é que isso acontece? Acontece demais, com uma frequência enorme. Nós temos alguns minerais, né, que eles sofrem temperismo congruente, eles são completamente solubilizados. Um exemplo disso é a halita. Vocês lembram o que é a halita? A halita é o que nós utilizamos, né, e chamamos de sal de cozinha. A halita, quando ela é submetida a intemperismo lá na natureza, ela é completamente solubilizada. Um outro mineral, né, que também sofre esse processo, ele é completamente solubilizado, é a calcita. Calcita, para quem não está se lembrando aí, é o carbonato de cálcio, que é o mineral presente no calcário. Então, o que acontece? Eu tinha calcita aqui, né? Eu tinha calcita aqui. Quando essa calcita ela é submetida aos agentes de intemperismo, principalmente a água, ela é completamente solubilizada. E esse processo de dissolução da calcita, inclusive, é o responsável pela formação de grutas em vários lugares, tá bom? Inclusive no Parque Estadual de Terra Nunca, que vocês vão pesquisar aí e falar um pouco para a gente na atividade desse tópico, tá bom? Já outros minerais, pessoal, não falamos, né, do intemperismo congruente, onde o mineral é completamente dissolvido ou solubilizado. Já no intemperismo, né, químico incongruente, apenas parte do mineral é solubilizada. Então, o que acontece nesse incongruente, pessoal? Parte do mineral é solubilizado. Então, um mineral vai se transformar em outro. No congruente, né, o mineral ele é dissolvido. Os elementos que estavam lá no mineral, silício, oxigênio, potássio, eles vão parar tudo aqui na água. Vão para o rio, vão para o lençol freático, vão para o mar. Tá? Inclusive é por isso que a água do mar é salgada. Já no intemperismo incongruente, pessoal, nós não temos essa solubilização completa, tá? Um mineral, ele vai perder alguns elementos, ele vai perder alguns componentes e vai se transformar em outro. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter esse mineral aqui, né? Eu vou ter esse mineral aqui, que quando submetido aos agentes do intemperismo, principalmente a água, vai se transformar nesse aqui, ó. Vai se transformar nesse. E parte, né, do que esse mineral aqui perdeu, parte do que esse mineral aqui perdeu, vai para a solução. Vai para o rio, vai para o lençol freático e vai para o mar. Tá bom? Esse é intemperismo incongruente, que apenas parte do mineral é solubilizada, e daí você tem a formação de outro. Tá bom? O exemplo aí de minerais de intemperismo químico congruente são esses minerais facilmente dissolvidos pela água lá. Aí nós temos ali NaCl, que é a halita. Nós temos ali o
o sulfato de cálcio, que é a gipsita, também conhecido como gesso, é um mineral que sofre esse intemperismo químico congruente, é completamente dissolvido. E nós temos ali também o carbonato de cálcio, que é a calcita, presente nas rochas calcárias, que também sofre esse tipo de intemperismo. Já no incongruente, apenas parte do mineral insolubilizada. Então, observem aqui, pessoal. Eu tinha o ortoclásio, tá? Que é um mineral. Aí, aqui na presença da água, né? Água imprescindível, tá? Novamente, a água principal, agente do temperismo. E ao longo, né, de alguns anos, esse ortoclásio se transformou em caulinita, que é outro mineral, e liberou aqui na solução do solo, ou na solução, ou no lençol freático, ou no rio, alguns elementos, igual potássio, ácido silício, desculpa, tá bom? Então, essa é a diferença entre intemperismo químico congruente e incongruente. E agora, né, nós vamos ver as principais reações do intemperismo químico. Nós vamos colocar 5 aqui, pessoal. 5 reações que ocorrem no intemperismo químico. A primeira é a dissolução, tá? A primeira é a dissolução. Conforme o nome já sugere, né, na dissolução, o mineral vai ser dissolvido. Vai acontecer aquilo que a gente falou, ó. Ele vai sair daqui para cá, ele vai ser dissolvido. A segunda é a hidrólise, tá? Terceira, oxidação. Vamos falar também da carbonatação e da hidratação. Pessoal, com base no nome, tá? Aliás, com base nos tipos de reação, já dá para a gente ter uma ideia da importância da água nesse processo. A água é imprescindível, tá bom? Sempre quando pensar em temperismo, sempre quando pensar em transformação do solo, em envelhecimento do solo, pensem em água, tá bom? Primeiro aqui é a dissolução, pessoal. Dissolução a gente até viu, né? Quando a gente estava falando ali do intemperismo químico congruente. Ah lá, ocorre principalmente com esses minerais que são facilmente intemperizados e completamente dissolvidos pela água, tá bom? Minerais, então, que são completamente dissolvidos pela água. Você tinha um mineral ali, né? Quando ele entra em contato com a água, mesmo que isso demore 1 milhão de anos, essa água vai dissolver esse mineral e vai levar ele embora, tá? Vai levar ele para o rio, ou para o lençol freático, e posteriormente para o mar, tá? Aí nós temos alguns exemplos ali de minerais que sofrem esse intemperismo químico por dissolução. E aí, quando eu tenho esse intemperismo químico por dissolução, tem isso aqui, pessoal. Por que as grutas se formam, né? Eu tinha aqui uma alta quantidade desses minerais, né, sujeitos ao intemperismo químico por dissolução, e a ação da água aqui durante milhões de anos foi dissolvendo, tá? Literalmente, foi dissolvendo essas rochas e levando esse material embora. É por isso que as grutas se formam, tá bom? Em decorrência aí do intemperismo químico por dissolução, tá? E aí nós temos um outro, pessoal, que é a hidrólise. O que é a hidrólise? Hidrólise é a quebra pela água. Quebra pela água. No primeiro, pessoal, eu dissolvia, tá bom? Primeiro eu dissolvia o mineral. Se o meu mineral era NaCl, né? Eu ia ter uma solução ali, né? Com Na mais Cl. Ele era completamente dissolvido. Na hidrólise, pessoal, a presença da água vai quebrar esse mineral, né? Quebrar do ponto de vista químico, vai causar uma lise na estrutura cristalina desse mineral.
Então, observe que a reação de hidrólise é muito frequente nas rochas, pessoal. A gente tem lá o feldspato na rocha, esse feldspato entra em contato com a água, né? Aí ele vai liberando, né? Essa reação, ela segue ocorrendo até a formação de outros minerais, tá bom? Até a formação ali de outros minerais, tá? Aqui nesse último exemplo, nós temos o ortoclásio, aí nós temos a água que determina, né, essa quebra do ortoclásio, liberando silício, potássio e formando um novo mineral, que é a ilita. No outro caso, né, na dissolução, não tem outro mineral formado, é por isso que fica um buraco, é por isso que se forma a gruta, tá? Aqui não, aqui você está transformando um mineral em outro. É isso que a hidrólise faz, tá? É isso que a hidrólise faz. Nós temos aqui a formação da caulinita ali, ó. Nós temos o ortoclásio reagindo com água, formando a caulinita e liberando silício e potássio na solução. Nós temos a caulinita nova. A caulinita, né, ela pode seguir sendo intemperizada, formando a gibsita, tá? E outros minerais também podem formar a gibsita. E são só exemplos, né, de algumas reações do intemperismo químico por hidrólise, tá bom? E aqui nós temos a reação clássica, né, novamente, que é a formação da caulinita a partir da hidrólise do feldspato, tá? A gente tem o feldspato aqui, e quando esse feldspato ele é sujeito ali às intempéries, ele é sujeito principalmente à ação da água, da chuva, ele começa a se transformar, ele começa a perder alguns elementos. Observem aqui carbonato, potássio, silício, e é transformado em caulinita, tá bom? Esse aí, né, é o nosso intemperismo por hidrólise. Aqui, pessoal, aqui uma coisa bastante importante, porque é o seguinte, se eu tenho um ambiente que tem muita água, né, novamente, são reações que dependem muito da água, tanto que o nome é hidrólise. Se eu tenho um ambiente que tem muita água, eu tenho o que eu chamo de hidrólise total. Mas se eu tenho um ambiente com menos água, né, hidrólise total é porque vai levando tudo que dá para levar, tá? A água altera demais o mineral, leva muita coisa, porque tem muita água, tem muita chuva. Se eu tenho menos água, eu vou ter a hidrólise parcial, ou seja, a transformação no meu mineral vai ser menor. Então, observem o seguinte, nesses três casos, nós temos o mesmo mineral, né, aqui no início, que é o feldspato. Mas se eu estou no ambiente, né, que tem muita água, e se eu tenho muita água, né, se eu tenho muita chuva, eu vou ter muita lixiviação, eu vou ter muita remoção aqui desses produtos, eu vou favorecer a reação nesse sentido, né? Favorecer a reação nesse sentido. Formando aqui a gibsita, tá? Que é um mineral completamente diferente. Vamos lá, pessoal, atenção, já está acabando. Que é completamente diferente desse mineral que ele se originou, né? Que é o feldspato. Em ambientes mais secos, e é um mineral aqui super pobre, pessoal, só tem alumínio, oxigênio e hidrogênio. É um mineral super pobre que vai originar um solo muito pobre. Em ambientes mais secos, com menos água, com menos chuva, com menor lixiviação, a alteração do mineral vai ser menor. A alteração do mineral vai ser menor. Então, observem aqui, né? Eu tenho o feldspato novamente, ele está formando aqui a caulinita. Aí, se eu tenho um ambiente mais seco ainda, né, esse meu feldspato vai formar esmectita, tá? Que já é um mineral mais complexo, que apresenta aqui potássio em sua composição, que é um nutriente. É por isso, pessoal, que desde já vocês têm que associar o seguinte, ó.
Se eu tenho muita água, eu tenho muito intemperismo. Se eu tenho muito intemperismo, o meu solo é velho. Se o meu solo é velho, ele é pouco fértil, tá? É por isso que em ambientes, né, onde a precipitação, onde a chuva é muito alta, eu vou ter solos altamente pobres. E é o caso da Amazônia, por exemplo. Ah, professor, mas como que lá tem aquele tanto de árvore? Isso é outra história, né? Isso é outra história. Aqueles vegetais que estão lá, eles desenvolveram algumas estratégias para a sua nutrição, que eles absorvem nutrientes diretamente da palhada, tem uma série de questões, tá? Mas se você for analisar o solar, é extremamente pobre, porque chove muito. Então, solo altamente intemperizado, e aí se você vai analisar os minerais presentes, vai ter só isso aqui, ó. Porque ele chivia demais, transforma demais, foi levando tudo embora, né? E hoje só tem esses minerais lá em sua composição. Enquanto em ambientes mais secos, as transformações são menores. Aí quando você vai lá no sertão da Paraíba, você vai encontrar esmectita no solo. Você vai encontrar, né, outros minerais 2 para 1. Você vai encontrar, inclusive, minerais primários. E são solos altamente férteis, solos jovens. Mas aí tem muito problema de pedregosidade, tem outras questões relacionadas, e não são solos tão produtivos assim. Tá bom? Um outro processo, pessoal, de intemperismo químico, tá? Mas muita atenção com a hidrólise, pessoal. Muita atenção com a hidrólise e com a dissolução. Outro processo que nós vamos ver também é a oxidação, Alan. Os elementos presentes, né, nos minerais podem ganhar ou perder elétrons. Ah, professor, isso tem de química, é por isso que você deve estudar química, tá? Muita atenção aí com as aulas de química. Vocês vão ver na fertilidade. Aqui a química é de boa, tá? Mas muita atenção com a química. Então, os elementos presentes nos minerais, eles podem ganhar ou perder elétrons. E quando eles ganham ou perdem elétrons, pessoal, isso induz, né, a transformações na composição química desses minerais, tá? Aqui nós temos, né, um processo de oxidação do ferro no piroxênio que leva à formação da guetita. A oxidação do ferro no piroxênio levando à formação da guetita. Tá bom? Aqui o ferro é 2+. Dê uma olhada. Que o ferro é 2+, pessoal. Ele é oxidado e vai a ferro 3+ aqui na guetita. Mas o que vai determinar, professor, se um mineral vai ser oxidado ou reduzido? Principalmente, né, a presença de oxigênio no meio, que é estritamente relacionada à presença de água, tá bom? Em ambientes redutores, geralmente ambientes ricos em água, você tem pouco oxigênio. Já em ambientes, né, onde você tem menos água, você vai ter mais oxigênio, vai ser um ambiente de oxidação, tá bom? Muita atenção aí com a química. Então, essa aí é a oxidação. Aqui nós temos a reação novamente. E agora a olivina, né? O ferro presente na olivina sendo oxidado e formando aí o mineral que nós chamamos de hematita. Nós temos também, pessoal, a carbonatação. A carbonatação também é né? É outra reação do intemperismo químico e que é muito importante para a formação das grutas. O que acontece na carbonatação, pessoal? A chuva, quando ela cai, como a atmosfera é rica em CO2 e outros gases, a chuva, quando ela cai, né, ela traz alguns desses gases
e coloca, né, esses componentes em contato com a rocha. Um desses gases que a chuva traz é o CO2. E esse CO2 na água, né, lá na gota de chuva, o CO2 que está na atmosfera, né, quando ele é capturado ali pela gota de chuva, ele forma o ácido carbônico. E essa chuva, né, levemente ácida, quando ela entra em contato com a rocha, ela vai causar alterações, tá? Ela vai causar intemperismo, principalmente de rochas como o calcário, que tem lá nas grutas de terra rompa, tá bom? Então, esse é outro processo aí bastante importante na transformação, na dissolução de minerais menos resistentes ao intemperismo, tá bom? Aí, novamente, a gruta. E para fechar, pessoal, nós temos um outro processo também que altera a composição química dos minerais, que intemperiza, né, que transforma, que é a hidratação, tá? Que é a hidratação. Nesse caso, a água, sempre a água, pessoal, lembrem-se da água. Nesse caso, a água, ela vai se ligar, tá, à superfície do mineral. Ela não quebra, ela não leva ácido carbônico, ela não dissolve, tá bom? Nesse caso, ela se liga ali à superfície, tá? A água se liga à superfície, e formando, né, assim, moléculas hidratadas, tá? E essa hidratação é responsável pela transformação da anidrita, tá, que é o sulfato de cálcio, na gipsita, que é o sulfato de cálcio dihidratado. Aqui, ó. Sulfato de cálcio dihidratado, que é o nosso gesso, tá bom? Esse é um exemplo que nós temos de reação de hidratação, tá bom? E aqui, ó, a transformação da hematita em guetita. Hematita, que é aquele mineral de ferro que é bem vermelho, mas quando, né, esse mineral de ferro vermelho, ele está em regiões de alta precipitação, temperatura muito alta, ele vai se transformar em guetita, que é um mineral de ferro amarelo, tá bom? Vai sofrer essa reação de hidratação e se transformar em guetita, tá? Pessoal, por mais de uma vez eu falei, não, isso é muito importante para rochas altamente resistentes ao intemperismo ou para minerais altamente resistentes ao intemperismo. As rochas e os minerais, pessoal, eles naturalmente vão diferir em relação à sua resistência à transformação. Tem mineral, pessoal, que não transforma, que não intemperiza nem a pau. Ele fica lá por milhares e milhares de anos no sol e principalmente na chuva e nada acontece, tá bom? Inclusive aqui nós temos muito um desses minerais, o mais resistente de todos, tá? Isso aqui, pessoal, é a série de estabilidade e de resistência dos minerais ao intemperismo. Nós saímos aqui dos menos resistentes, tá? Olivina ali, plagioclásio, até o mais estável, ao mais resistente, que é o quartzo, pessoal. Então, o quartzo, né, que é esse mineral que predomina nos nossos solos, ele é extremamente estável, extremamente resistente ao intemperismo, em decorrência da sua estrutura cristalina, tá bom? Então, nossos solos, né, eles são extremamente velhos, um solo velho, porém imaturo, né? Os nossos solos são ricos no mineral primário, mas é um mineral primário que não resolve muita coisa, que é pobre, tá? De todos os minerais primários, a gente tinha que ter logo o que é pobre, que é o quartzo. Mas aí, com a fertilidade do solo, a gente consegue corrigir isso,
tá bom? Mas é um mineral altamente estável, ele vai ficar ali na chuva durante milhares e milhares de anos e não vai se transformar em outros. Enquanto a olivina, né? Enquanto a olivina, se você tem uma rocha que é rica em olivina e ela é exposta na superfície, é exposta à chuva, é exposta aos agentes de intemperismo, rapidamente essa olivina se transforma em outro mineral. Por uma reação de dissolução, de hidrólise, de carbonatação, de oxidação, tá bom? Rapidamente ela se transforma, o que não acontece com o quartzo. Aqui nós temos a série mais uma vez, né? E uma coisa que está relacionada também à resistência da rocha é a sua cor. Nós já vimos, pessoal, que rochas mais claras são mais ricas em sílica, né? Nós já vimos isso. E rochas mais escuras, menos ricas em sílica. Essas rochas ricas em sílica, em decorrência dos minerais presentes e da estrutura cristalina desses minerais, rochas mais claras serão altamente resistentes ao intemperismo. Enquanto, no geral, rochas mais escuras, com menos teor de sílica, vão intemperizar mais rápido, são mais susceptíveis ao intemperismo. Isso não quer dizer, né, que se você colocar uma rocha escura lá no quintal da sua casa e passar a observar ela, né, pelo resto da sua vida, você vai ver alteração. Não vai ver, pessoal. Isso é um processo de dezenas, centenas, milhares de anos, tá bom? Se você colocar uma rocha aí no quintal da sua casa, você vai ver que com o tempo, né, vai se formando um musgo ali em cima. Ela vai se transformando lentamente, mas você não consegue, né, numa escala aí de tempo de uma vida, observar a formação ali de uma camada de solo, tá? Dificilmente. Já as rochas mais claras, maior teor de sílica, né, os minerais félsicos, que são os mais claros, altamente resistente ao intemperismo, tá? Essa rocha, quando exposta, ela demora mais tempo para se alterar, tá bom? A textura também da rocha vai interferir muito, pessoal. Rochas mais grosseiras, tá? Elas vão se intemperizar mais rápido, porque nessas rochas de textura mais grosseira, tipo granito, por exemplo, ou outras rochas, né, que são aquelas faneríticas, né? Revisem aí se vocês esqueceram esse termo. Você vai ter uma estrutura menos compacta, tá? Ao contrário de quando você tem rochas de textura muito fina, você só vê aquela massa lá densa e compacta. Essas rochas de textura mais grosseira são mais susceptíveis a ter um plano ali de fraqueza para se quebrar e começar a intemperizar, tá? O que não ocorre naquela rocha compacta e lisa, né? Que tem textura menor. A estrutura também é muito importante, pessoal. Se você vê uma rocha, por exemplo, com a estrutura aqui laminar, né? E tem várias rochas que são assim, né? Que elas têm essa estrutura em lâminas, né? Aí se lembra lá da clivagem, de toda aquela história. Tudo na rocha que dificulta a infiltração da água, e quando você tem lâminas, a infiltração da água é dificultada, né? Porque a água vai escorrer na lâmina e não vai infiltrar. Isso torna o intemperismo mais lento. A água precisa infiltrar para ela alterar a rocha, tá bom? Então a estrutura da rocha também é bem importante. Existem rochas, né, que apresentam outros tipos de estrutura e que favorecem a infiltração da água e que, por causa disso, vão se transformar em solo de uma forma mais rápida, tá bom? Agora aqui para a gente fechar, a parte mais importante da aula, que eu comecei a falar sobre isso. Clima versus intemperismo. Pessoal,
nós já falamos o seguinte: se eu tenho muita água, eu tenho muitas reações em temperismo, né? E eu vou ter muita transformação de rocha em solo. E, consequentemente, o meu solo vai ser pobre, vai ser velho, tá? Meu solo vai ser velho. Então, o que que a gente observa, pessoal? Em regiões mais secas, né? Em regiões mais secas, você vai ter uma camada fina de solo, você vai ter rochas, né? Você vai ter uma série de rochas expostas, fragmentos de rocha, mas, porém, o solo será mais fértil, tá? Porque ele foi pouco transformado. O contrário ocorre em regiões mais úmidas, pessoal. Em regiões mais úmidas, né? Você vai ter uma camada profunda de solo, tá bom? Você vai ter uma camada profunda de solo, porque já desceu muita água ali e muita rocha já foi transformada em solo. E esse solo, né, por estar sujeito a esse alto volume de água ali descendo, lixiviando, levando tudo embora, esse solo vai ser pobre, tende a ser mais pobre, tá bom? Tende a ser mais pobre. Então, a água é extremamente importante. Quando eu falo de clima, pessoal, eu estou falando de duas coisas principalmente, tá? Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Estou falando de temperatura, tá? Quando eu falo de clima, temperatura e principalmente de precipitação, de chuva. Vocês viram lá, né? Todas as reações dependem da água. Todas. Então, onde tem mais água, tem mais, vão ocorrer mais reações, vai ocorrer mais intemperismo, mais solo será formado, o solo será mais velho, tá? Será mais pobre. Essa figurinha aqui já caiu na prova. Por quê, pessoal? O que que a gente observa aqui, ó? Onde você tem esse muro aqui, parecendo um muro, é a rocha, tá? É a rocha. E o que que a gente observa? Quanto mais chuva, pessoal, quanto mais chuva, mais solo é formado, tá? Quanto mais chuva, mais solo será formado, mais profundo é o solo. Observem que, né? Observe que aqui, pessoal, o solo, né? Ele está bem perto da rocha. E aqui o solo é bem profundo, né? Na verdade, a rocha está bem próxima da superfície. Enquanto aqui, para você encontrar, né, em regiões tropicais, como a nossa, para você encontrar a rocha, você vai ter que furar, né? Nossa, dezenas de metros, tá? Dezenas de metros. Enquanto que em regiões com menos água, rapidinho você encontra a rocha, tá? Rapidinho você encontra a rocha. Nós vamos falar bastante sobre isso na próxima aula. Mas esteja atento a isso aqui, ó. Quanto mais chove, né? Mais intemperismo, mais solo é formado, porém mais pobre é o solo, tá? Aqui mais uma vez, né? Essa figura. E nós temos essa figura aqui no Brasil, né? O Brasil é um país tropical, pessoal. O Brasil é um país tropical. No geral, chove demais no Brasil. Se a gente pegar o volume de chuva que nós temos no Brasil, comparar com o que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, aqui chove muito mais, muito mais. É por isso que os nossos solos, quando a gente fala em fertilidade, eles são pobres. Porque essa chuva toda, essa água toda, foi envelhecendo, foi transformando os minerais dos nossos solos e só ficou o osso, tá? E observem que esse mapa, pessoal, para a gente fechar, interessantíssimo, ó. Aqui são as zonas ou regiões de intemperismo. Em toda essa extensão em vermelho, nós temos o que nós chamamos de intemperismo forte. O temperismo é muito forte. A rocha que ela é exposta, ela é rapidamente alterada. E aí nós vamos ter solos velhos e profundos, tá? Aí nós temos uma região aqui mais para o sul do Brasil, que,
Em decorrência da temperatura, aí já não é chuva, é temperatura mais baixa, as reações são mais lentas. Então, o intemperismo aqui é moderado. Da mesma forma que nessa área azul aqui, ó, principalmente por ser áreas de montanha de temperatura mais baixa, e toda a reação química depende da temperatura, nós vamos falar sobre isso, o intemperismo vai ser fraco. E aí nós temos uma região aqui no Nordeste, pessoal, uma região aqui no Nordeste, né, semiárido, que o intemperismo é muito fraco. Por que o intemperismo é muito fraco lá no semiárido? E os solos são jovens e férteis, ricos, né, em minerais 2:1, ricos em algumas situações, ricos em minerais primários. Porque não tem água, pessoal. Porque não tem água, porque chove muito pouco, tá? Porque chove muito pouco. E é por isso, né, que nessa região nós vamos encontrar alguns minerais no solo que a gente não encontra em lugar nenhum mais no Brasil, tá bom? E aí, mas aí vai ter muita pedra no solo, eles vão ter outros fatores dificultando a agricultura. Mas do ponto de vista químico, são solos extremamente férteis, tá? Porque são menos intemperizados, em decorrência da menor precipitação. Beleza? Pessoal, nossa aula era isso, né? Um tema bastante importante. Eu vou interromper aqui a nossa gravação, caso alguém tenha alguma pergunta, tá bom?